o mistério oculto nas palavras de Cristo. Você já sentiu que havia algo mais nas palavras de Jesus? Como se cada frase fosse um portal para uma verdade tão profunda que a mente humana comum não consegue alcançar de imediato? Bem-vindo ao poder cósmico da mente, a ponte que liga o visível ao invisível. Hoje, você e eu vamos viajar além do que está escrito na superfície dos evangelhos, para descobrir os segredos espirituais que poucos ousaram revelar, e a misteriosa ligação entre Cristo e as leis herméticas. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a maneira como você vê a espiritualidade, a fé e a própria realidade. Antes de continuar, te peço, se é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Vamos continuar. Cristo falava para multidões, mas também para iniciados. Quando dizia, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, estava separando dois tipos de ouvintes, aqueles que captam apenas a letra e aqueles que percebem o espírito por trás das palavras. E é aí que começa o mistério, porque escondido nas parábolas, nas metáforas e nos gestos, encontramos não apenas lições morais, mas leis cósmicas que governam tudo o que existe. Leis que, curiosamente, já eram conhecidas no Antigo Egito e preservadas na tradição hermética. Você já percebeu? Quando Cristo diz, o reino de Deus está dentro de vós, ele está ecoando diretamente a lei do mentalismo, a ideia de que toda realidade nasce na consciência. Quando afirma, a cada um será dado segundo a sua fé, ele invoca o princípio hermético de que o semelhante atrai o semelhante, a força que molda eventos conforme nossa vibração interna. Isso não é coincidência, é conhecimento universal, expresso de forma velada, para que apenas aqueles preparados pudessem compreender. Os mestres espirituais nunca entregam a chave completa de imediato. Eles falam em símbolos, em imagens, em histórias que parecem simples para a mente distraída, mas que se abrem como flores para a alma atenta. E Cristo fez isso como nenhum outro. Ele sabia que o verdadeiro poder não está em decorar dogmas, mas em despertar a percepção interior. Por isso, suas palavras são como sementes, caem em diferentes tipos de solo, mas só germinam quando encontram um coração fértil. Pense por um momento. E se as parábolas não fossem apenas lições morais para a vida cotidiana, mas manuais espirituais para operar as forças invisíveis do universo? E se por trás de O Bom Pastor ou A Videira Verdadeira houvesse códigos para compreender as leis que regem a mente, a energia e a matéria? Essa visão muda tudo, porque nos tira da posição de meros seguidores e nos coloca como co-criadores, como filhos conscientes do mesmo Pai que enviou o Cristo. Mas, para decifrar, é preciso abrir o olhar além da religião institucionalizada. É preciso mergulhar no que é chamado de ensinamento esotérico, aquele que não é dito diretamente, mas intuído. Esse é o mesmo território das leis herméticas, as 7 leis universais que moldam todos os planos da existência. E é aqui que começa a conexão secreta que exploraremos nesse vídeo. Uma ponte entre o Evangelho e o Hermetismo, entre Nazaré e o Egito, entre a fé e a ciência espiritual. Hoje vamos cruzar essa ponte, e você vai perceber que a mensagem de Cristo não é apenas para o céu depois da morte, é para criar um céu aqui e agora. Se está gostando, escreva nos comentários, estou criando o meu céu na terra. E assim unimos essa mensagem às leis herméticas, descobrimos a arquitetura invisível do universo e como interagir conscientemente com ela. Agora que você já sentiu o chamado, na próxima parte vamos entrar diretamente nessa ponte e revelar onde e como as palavras de Cristo se alinham com cada uma das leis herméticas. Continue comigo, o véu está prestes a cair. Imagine duas correntes de conhecimento.
uma fluindo das margens do Nilo, carregando a sabedoria do Egito Antigo, preservada nos textos atribuídos a Hermes Trismegisto. A outra nascendo na Galileia, carregada pela voz de um homem que falava em colinas e barcos, mas cujas palavras atravessariam séculos e fronteiras. À primeira vista, parecem rios separados, mas quando olhamos mais fundo, percebemos que correm para o mesmo oceano. Essa é a ponte que poucos ousaram atravessar, a ligação secreta entre os ensinamentos de Cristo e as leis herméticas. O hermetismo ensina que o universo é regido por 7 leis universais. Cristo, sem usar os mesmos nomes, transmitiu cada uma delas em parábolas, afirmações e gestos. E aqui está o mistério. Ou ele as conhecia profundamente, ou estava conectado à mesma fonte que inspirou Hermes milênios antes. Talvez as duas coisas. Vamos ver como essas leis aparecem nos evangelhos. Lei do mentalismo. Tudo é mente. Hermes ensina que tudo começa na consciência. Cristo afirma: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: move-te daqui para acolá, e ele se moverá. A fé é o molde invisível que a mente imprime na realidade. Lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Hermes fala da relação entre planos. Cristo declara: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que ocorre no invisível reflete no visível e vice-versa. Lei da vibração. Nada está parado. Hermes diz que tudo vibra. Cristo, ao curar, impunha mãos e emitia uma frequência de amor e fé tão intensa que transformava corpos e mentes. Ele sabia que a vibração mais alta é o amor incondicional. Lei da polaridade. Tudo tem 2 polos. Hermes explica que opostos são extremos de uma mesma coisa. Cristo ensina: amai os vossos inimigos. Ele não nega a existência dos opostos, mas os transcende, mostrando que luz e sombra podem ser reconciliadas. Lei do ritmo. Tudo flui e reflui. Hermes fala dos ciclos. Cristo diz: há tempo de plantar e tempo de colher, reconhecendo que até os milagres seguem um ritmo divino. Lei da causa e efeito. Nada acontece por acaso. Hermes afirma que todo efeito tem uma causa. Cristo declara: a cada um será dado segundo as suas obras. O que você semear, inevitavelmente colherá. Lei do gênero. Tudo tem princípio masculino e feminino. Hermes vê o equilíbrio entre energias criadoras. Cristo honra o feminino e o masculino divinos, usando imagens da mãe que protege e do pai que guia, revelando que a criação nasce da união desses princípios. Ao reconhecer essas correspondências, percebemos algo profundo. Cristo não veio negar o conhecimento antigo, mas trazê-lo para um nível mais alto, unindo sabedoria e amor, lei e graça, ciência espiritual e compaixão divina. E talvez essa seja a verdadeira chave. Enquanto Hermes descrevia a mecânica do universo, Cristo entregava o espírito que move essa mecânica, o amor como força suprema. Na próxima parte, vamos mergulhar nas parábolas e decodificar o que Cristo realmente quis dizer quando falava de sementes, luzes e tesouros escondidos. O código está lá, basta que estejamos prontos para enxergar. As parábolas de Cristo são como cofres de ouro. Por fora, histórias simples, fáceis de entender por pescadores, camponeses, crianças. Por dentro, códigos espirituais que só se revelam a quem possui a chave certa. Ele mesmo disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. E quem eram eles? Aqueles que ouviam apenas com os ouvidos, mas não com o espírito. Vamos abrir alguns desses cofres. A parábola do semeador. Na superfície, uma lição sobre receptividade. No nível hermético, é um manual sobre a lei de causa e efeito e a lei de vibração. A semente é o pensamento, vibração inicial, que carrega todo o potencial de toda a colheita. O solo é a mente que a recebe. Cristo sabia que pensamentos plantados em terreno fértil
uma mente limpa de medo e dúvida, germinam e crescem inevitavelmente. O universo não julga a semente, apenas a manifesta. A luz debaixo do alqueire. Ele disse: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. No hermetismo, a lei da correspondência está aqui. A luz interior, quando acesa, deve brilhar no mundo exterior. Esconder seu dom é quebrar o fluxo natural entre o acima e o abaixo. Cristo nos lembrava que somos canais e não devemos bloquear a passagem da luz. O tesouro escondido no campo. Quem encontra o tesouro vende tudo para adquiri-lo. Essa é a lei da polaridade em ação. Para alcançar o valor supremo, é preciso deixar o que é de menor valor. É a troca consciente de energia, onde se abandona o transitório para receber o eterno. Cristo sabia que a verdadeira riqueza é invisível e exige desprendimento. A mostarda e o fermento. O menor grão torna-se a maior árvore. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui vemos a lei do mentalismo. A realidade começa na menor ideia, no pensamento sutil. E também a lei do ritmo. Tudo tem seu tempo de crescimento, seu ciclo de expansão até a plenitude. Essas parábolas são mapas e cada elemento é um símbolo. O campo, a semente, o grão, a lâmpada, o tesouro, todos apontam para o mesmo destino, o despertar da consciência. E no despertar, vemos que Cristo falava a linguagem universal do Espírito, a mesma que Hermes preservou. Mas por que codificar tudo isso? Porque, como todo mestre, ele sabia que o conhecimento mal interpretado pode se tornar arma. As parábolas protegem a verdade, escondendo-a daqueles que a usariam para controlar e revelando-a apenas a quem a busca com amor. No fundo, cada história era uma preparação para um chamado maior. Viver como quem já compreende as leis invisíveis, não como espectadores do milagre, mas como participantes ativos da criação. Se você também quer participar da criação, compartilhe esse vídeo com alguém que ame e vamos criar juntos. E é isso que vamos explorar na próxima parte, como esses ensinamentos antes velados podem ser aplicados hoje para que você desperte a consciência crística e viva em harmonia com as leis herméticas. Cristo nunca pediu que o seguissem apenas com os pés. Seu chamado era para seguir com a consciência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é sobre decorar versículos, é sobre ativar a percepção que vê além do véu. É sobre acordar de um sonho coletivo onde somos vítimas e lembrar que sempre fomos co-criadores. Despertar espiritualmente não é um acontecimento místico reservado a poucos. É um processo consciente, guiado pelas mesmas leis que regem o universo. As leis herméticas não são apenas conceitos filosóficos, mas ferramentas práticas para transformar a mente, a energia e a realidade. Cristo as aplicava em cada cura, cada multiplicação, cada palavra. E ele deixou pistas para que nós também as usássemos. Vamos traduzir esse chamado em passos concretos. 1. Alinhe sua mente com o mentalismo. Reserve um momento diário para plantar pensamentos como sementes. Visualize a realidade que deseja, como se já estivesse vivendo nela. Cristo dizia: tudo o que perdirdes, crede que já o recebestes. Não é esperar para crer, é crer para receber. 2. Viva a correspondência. Reconheça que seu mundo interno cria seu mundo externo. Se há caos lá fora, observe o que está bagunçado dentro. Cristo mostrava isso ao dizer: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mude dentro e o fora seguirá. 3. Eleve sua vibração. O amor não é apenas um sentimento, é a frequência mais alta do universo. Cristo curava porque sua presença alterava a vibração ao redor. Perdoar, agradecer e ajudar alguém são atos que alteram sua frequência imediatamente. 4. Transcenda a polaridade.
Quando atacado, Cristo respondia com amor. Não se trata de ser passivo, mas de não se prender ao jogo dos opostos. Entenda que luz e sombra são expressões de uma mesma energia e que você pode escolher qual lado alimentar. 5. Respeite o ritmo. Nem toda colheita é instantânea. Cristo sabia esperar o tempo certo e ensinava paciência com a parábola do grão de mostarda. Confie nos ciclos. 6. Torne-se causa, não efeito. Assuma a responsabilidade total por sua vida. Cristo não culpava o mundo, ele transformava o mundo ao seu redor. Use suas escolhas como sementes conscientes. 7. Una o masculino e o feminino interiores. A força de ação masculina e a receptividade intuitiva feminina precisam dançar juntas dentro de você. Cristo manifestava ambas, firmeza para ensinar, compaixão para acolher. Despertar espiritualmente é se tornar o que Cristo chamava de sal da terra e luz do mundo. É aceitar que você não é um espectador perdido num universo aleatório. Você é parte ativa da engrenagem cósmica, moldando a realidade com cada pensamento, palavra e ação. E no centro desse chamado existe algo ainda mais profundo: a capacidade de criar realidades conscientes, unindo o amor de Cristo ao conhecimento das leis herméticas. É isso que vamos revelar na parte final, onde a teoria se transforma em poder criador. Cristo não veio apenas para falar sobre o reino de Deus. Ele veio para mostrar como acessá-lo e, mais do que isso, como manifestá-lo aqui na Terra. A mensagem central de seu ensinamento é simples e profunda. Você é filho do mesmo Pai, herdeiro da mesma essência criadora, portador da mesma centelha que molda mundos. Quando dizia, vós sois deuses, não estava usando uma metáfora poética para agradar a multidão. Ele estava entregando o maior segredo. O poder de criar realidades habita em você. Esse poder não é um truque, nem um dom restrito a poucos escolhidos. É um princípio universal, o mesmo descrito nas leis herméticas, que opera sempre, quer você tenha consciência dele ou não. A diferença é que Cristo nos convidava a usar esse poder de forma consciente, guiado pelo amor e pela harmonia. O hermetismo descreve o processo criador em termos de mentalismo, vibração, correspondência. Cristo traduzia isso em imagens vivas: a videira e os ramos, a semente e o fruto, o pão multiplicado. Tudo começa no invisível, na mente e no coração, e depois se densifica no mundo material. O método de Cristo para criar realidades pode ser resumido em 4 movimentos, todos alinhados às leis herméticas. 1. Intenção clara, lei do mentalismo. Antes de multiplicar pães, Cristo olhava para o céu e dava graças, já vendo o alimento como abundante. Não pedia por escassez ser resolvida, ele afirmava a abundância como já existente. 2. Vibração elevada, lei da vibração. Os milagres aconteciam em um campo de fé, compaixão e amor. Essas frequências altas dissolvem padrões de medo e doença, permitindo que o novo se manifeste. 3. Alinhamento interno e externo, lei da correspondência. Cristo vivia em coerência. Pensamento, palavra e ação fluíam na mesma direção. Isso eliminava conflitos internos que sabotavam a criação consciente. 4. Ação inspirada, lei de causa e efeito. Cada passo que ele dava, cada palavra que pronunciava, gerava causas que inevitavelmente traziam efeitos correspondentes. Não havia ações vazias, tudo tinha propósito. Talvez o mais importante, Cristo não usava esse poder apenas para si.
ele o compartilhava, dizendo aos discípulos que eles fariam obras ainda maiores. Isso mostra que criar realidades não é um privilégio divino isolado, mas um chamado coletivo. E quando unimos esse poder ao código moral e vibracional do amor, criamos mundos que refletem o reino de Deus. Mas aqui está a advertência. Sem consciência e amor, esse mesmo poder pode ser usado para destruição. Por isso as parábolas, as metáforas e a linguagem velada, para que o conhecimento fosse encontrado apenas por quem estivesse pronto para usá-lo com pureza. Hoje, ao entender essa união entre os ensinamentos de Cristo e as leis herméticas, você está diante de uma escolha. Pode continuar como espectador da própria vida, reagindo aos ventos do acaso, ou pode assumir seu papel de co-criador, ajustando a vibração da sua mente, alinhando seus sentimentos e ações com a frequência do amor e manifestando o que é bom, belo e verdadeiro. Lembre-se, a criação consciente não começa com as mãos, mas com o coração desperto. Começa quando você entende que o reino de Deus está dentro de você e que as leis que regem os céus também operam em suas palavras, pensamentos e gestos. Este é o legado secreto de Cristo. Não apenas mostrar que milagres são possíveis, mas que você é o milagre. Que ao unir amor e conhecimento, fé e sabedoria, você aciona a mesma engrenagem cósmica que moveu o Mestre. E este é apenas o início. No próximo vídeo, vamos explorar como outros mestres e tradições espirituais ao redor do mundo reconheceram e aplicaram esses mesmos princípios. E como você pode integrá-los para viver não apenas como aprendiz, mas como mestre da própria realidade. E se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora no canal O Poder Cósmico da Mente. Ative o sininho e prepare-se, porque a jornada de criação consciente está apenas começando. E quando você entrar nesse fluxo, não haverá limites para o que poderá manifestar.